Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O programa Dorcas, levanta-te, porque o Senhor quer te ver de pé, meu irmão, minha irmã. Como vai você? Como vai sua família? Como vai sua parentela? Vamos orar neste momento para iniciar essa programação para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar nesta tarde esse ouvinte, esta ouvinte, a sua família, a sua parentela. Meu Pai, nesta tarde eu quero, Senhor Deus, declarar que o Senhor, Pai, é o dono desta programação. Sem Ti nada podemos fazer, meu Pai, que nesta tarde, Senhor Deus, que não seja eu, mas seja sim o Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai, que o Senhor cresça, eu venha diminuir, que o Senhor apareça, eu desapareça. Oh, meu Pai, que nesta tarde, Senhor Deus, eu intercedo e levanto um clamor pelos hospitais, presídios, moradores de rua, orfanatos, asilo, as famílias, as crianças, os jovens, adolescentes, meu Pai, aqueles que estão oprimidos, Senhor Deus, aqueles que estão sobrecarregados, meu Pai, nesta tarde eu sei que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Oh, meu Pai, nesta tarde eu quero declarar, Senhor Deus, pessoas curadas, sarados, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, nesta tarde, Senhor Deus, rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa vida, meu Pai. Sem Ti, Senhor Deus, nada podemos fazer. Oh, Pai, enche a boca da Tua serva nesta tarde, Senhor Deus, que não sejam palavras persuasivas, Senhor, mas sim que venham ser palavras do Espírito Santo de Deus, meu Pai. E nesta tarde, Senhor Deus, eu quero apresentar a palavra, eu quero apresentar, Senhor Deus, Senhor Deus, nessa tarde, este ouvinte, Senhor Deus, que está entrando nessa programação, que seja tarde de cura, de libertação, batismo no Espírito Santo, meu Pai, renovo, aleluia, aquilo que eles estão precisando, meu Pai, que eu não posso dar, mas eu sei que o Senhor pode dar, Senhor Deus. E o Senhor fará grandes maravilhas nessa tarde, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Nessa tarde, vamos ler aqui, o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 10, versículo 25. Vamos falar acerca do samaritano, a parábola do bom samaritano. Vamos aprender nesta tarde, com esta parábola. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Deixa eu abrir aqui, a programação para a gente, eu estar partilhando aqui em alguns grupos e vamos nessa tarde, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Aleluia. Vamos aprender nesta tarde. A Núbia está conosco, a Marinete. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindas, querida, para a honra e glória do Senhor. Deixa eu partilhar aqui nessa tarde, Aleluia. Deixa eu achar aqui o vídeo. Apareceu. Eita glória. Aleluia, louvado seja Deus, Estou bem para a honra e glória do Senhor, Estava com aquela praga chikungunya, mas para a honra e glória do Senhor estou aqui, de pé, porque Deus é bom. Aleluia, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, o barco balançou, o barco sacudiu, mas o Senhor nos tirou por cima. Aleluia, Deus grande, Deus fiel. Louvado seja Deus. Eita, deixa eu partilhar aqui nesses dois grupos e vamos iniciar. Vá abrindo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, e vamos aprender com a parábola do samaritano. Nesta tarde o Senhor quer falar o nosso coração, porque Ele é misericordioso, e é isso que Ele espera de nós, porque as misericórdias do Senhor é o fato de não termos sido consumidos, meu irmão, minha irmã. É isso, é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ô glória, eita quanta glória nessa tarde. Amém, louvado seja Deus. Vamos dar glória, porque o Senhor já se faz presente aqui na casa, Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a vida do pastor Jorge, sua família, seus familiares, Louvado seja Deus, e cada ouvinte e cada também ministro que vem aqui pregar as boas novas, através desse canal, a Converte, Louvado seja Deus. Pronto, partilhei aqui e agora vamos iniciar essa parábola maravilhosa e vamos aprender nesta tarde. Louvado seja Deus. E diz assim a parábola, do samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu-lhe Jesus: Como você a lê?
E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Nessa tarde eu já pergunto para você. Para você, quem é o seu próximo? Talvez você esteja como esse perito da lei. Ou muitas pessoas. Quem é o nosso próximo? Seu irmão, seu pai, sua mãe, o vizinho da direita, da esquerda, o vizinho da frente, né? Quem é o seu próximo? Um parente, um colega de trabalho. Esses são os seus próximos. Mas a palavra do Senhor não diz acerca desses tipos de pessoas. Vamos aprender o que diz aqui nessa parábola. E Lucas 10, a partir do 28, disse assim: disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Como eu acabei de falar. E no 30 diz: então Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, e esses lhe tiraram as roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. E quando chegou ao lugar e o ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve misericórdia dele. E aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramou vinho e óleo. E o vinho representa, amado, a alegria. Aquele homem estava precisando de uma alegria, né? E diz aqui acerca do óleo, que é a unção, o Espírito Santo de Deus que faz essas coisas. E diz assim: depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas essas despesas que você tiver. Qual desses 3 vocês acham que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Mas eu quero acerca aqui falar de Mateus, voltando aqui para Mateus. Eu quero ir aqui para Mateus rapidinho, Mateus 9, a partir do 35. A Bíblia vai dizer que Jesus, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que eu aprendo nesta tarde acerca de quando Mateus fala acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele estava falando para esse perito da lei, acerca do que é misericórdia. Jesus, ele seguia em todas as aldeias, todas as cidades, porque ele se compadecia. Jesus, ele tinha compaixão. Então, amados, aqui fala acerca de um sacerdote, é alguém que estava servindo ao templo. Os levitas é aquele que cuidava do tabernáculo, dos cuidados das coisas do tabernáculo. Isso é o levita. E essas 2 pessoas que serviram a Deus, mas eles não agiam com misericórdia. E nesta tarde eu quero trazer aqui várias interrogações, que significa várias perguntas. E, amados, eu quero dizer para você, não importa se você é o sacerdote, se você é o líder, se você é um pastor, um missionário, um evangelista, os títulos. Aqui fala acerca de alguém que passou, viu aquele homem, não agiu com misericórdia. Então, amados, muitas pessoas, eu quero nessa tarde dizer aqui que o nosso maior exemplo é Jesus. Porque Jesus, ele seguiu pregando o evangelho, curando os enfermos, ou curando as doenças, expulsando os demônios, pregando
pregando as boas novas, e isso era o ofício do Senhor Jesus, o mestre, as boas novas. Mas Jesus se compadecia da multidão. Jesus era alguém que ele se compadecia. Jesus, ele estava nas casas, Jesus estava na sinagoga, Jesus, ele estava no mar. Jesus, todo lugar, ele percorria aldeias, povoados, casas, lugares, porque ele tinha misericórdia e compaixão no seu coração. Assim é o todo servo que é nascido de Deus Altíssimo. Eu e você, meu irmão, que está assistindo essa programação, o nosso próximo é aquele que está, não importa se é o próximo, o nosso próximo, que é o quê? Um parente, assim é fácil se compadecer, de um amigo, de um vizinho chegado. Mas eu quero te dizer que a verdadeira compaixão está naquele que a gente não conhece, é naquele que não vai ter nada para nos retribuir. Mas essa é a compaixão que o mestre, ele quer nesta tarde trazer ensinamento para mim e para você acerca dessa verdadeira compaixão. Se compadecer de quem está enfermo, se compadecer de quem está doente, se compadecer, amados, de quem está lá no hospital, que está lá enfermo naquela maca, numa UTI, numa CTI. É se compadecer de um morador de rua, é se compadecer, amados, daqueles que estão perambulando pelas ruas. E essa é a compaixão que deve haver no servo e na serva do Deus Altíssimo. Essa compaixão que nos traz que o nosso próximo é esse. E o Senhor Jesus nessa tarde está dizendo para mim. Irmãos, eu quero nesta tarde falar para você acerca, quando tudo isso começou, quando essa pandemia começou, quando essas coisas começaram a acontecer como nunca se viu. Eu mesmo nunca vi um negócio tamanho como essa. E aí, irmãos, eu fico a pensar. Não sei você, porque em mim arde muito essa compaixão. Mas de pensar, sabe o que, meu irmão? Porque eu tenho o meu bocado em casa. E meu irmão tem. E aquela pessoa que está no caminho, ela tem. E aí a gente vê, igreja, o que muitas pessoas que já não faziam, passaram a não fazer realmente nada. E aqueles que realmente faziam para uma falsa compaixão, passaram a fazer para ganhar mídia. E isso é o que se preocupa, porque o Senhor Jesus, amado, ele diz que ele andava em todos os lugares, ele se compadecia, porque na verdade nesse tempo, como nunca se ouviu falar, pessoas que se encontram como pastores, ovelhas sem pastores, sem pastos, que não estão sendo cuidadas, não estão havendo a preocupação se o seu alimento, se sua conta, se sua energia está sendo paga. E é tempo de a gente, amados, começar a avaliar o nosso coração e ver essa compaixão e essa misericórdia. É o arder dentro de nós, esse amor pelas vidas, pelas almas. Porque aqui, amados, esse canal que estamos aqui é para pregar as boas novas. Sabe o que é? Através dessa programação, vidas estão sendo aceitas. Vidas estão, amados, mudando as direções dos seus caminhos. Isso é o maior troféu. Sabe o que é esse canal de evangelismo, que é a Converte, que é o programa Dorcas? É isso, amado, é para pregar as boas novas do evangelho. Sabe o que é boas novas? É quando você chega e você traz uma boa notícia. Não é má notícia. É as boas novas do evangelho. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus muda a história, que Jesus traz suprimento, que Jesus muda situações. E o de repente do Senhor está acontecendo por esse tempo. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o de repente do Senhor está acontecendo. Deus, ele está falando aos corações. Tem pessoas, amados, que antes ouviam o Senhor de ouvir falar, estavam como Jó. Eu sou servo, eu conheço Deus, eu jejuo, eu tomo santa ceia, eu vou no culto na terça, na quinta e no domingo. Mas o seu coração não era misericordioso. É como uma irmã, ela disse: irmã, eu peguei a Covid. E eu vi a igreja orando por mim. E uma frase ela me disse, desceu
como engasgo na minha garganta. Porque quando alguém conta um testemunho, a gente tem que se avaliar o homem a si mesmo. E ela disse, sabe quando naquele dia eu estava sem aguentar mais? Eu ouvi a voz que dizia assim, ame mais e perdoe mais. Alguém que está à frente de um círculo de oração, alguém que está numa visitação, alguém que está na igreja, que está tomando Santa Ceia, que está pregando a palavra, está louvando ao Senhor. E a voz do Senhor disse, perdoe mais e ame mais. Eu vou restaurar a sua saúde. E sabe o que, igreja, naquele momento, ela falando aquilo para mim na casa dela. E eu disse, pai, sabe aquele do Senhor quando vem? Porque, irmãos, como diz aqui a parábola do bom samaritano, era o quê? Um perito da lei. E ele sabia acerca disso, porque ele mesmo responde. Lucas 10, 27. E ele respondeu ao Senhor Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ele sabia ou não sabia? Você sabia que o pecador, ele sabe que ele é um pecador? Que ninguém precisa dizer na cara do pecador que ele está numa prostituição, que ele está usando drogas. Ele sabe. Aí ele ainda diz assim, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então o perito da lei, ele sabia dessas ordenanças, desse mandamento da lei, acerca disso, que era mandamento isso aqui. Era lei. E aí, igreja, o Senhor Jesus disse, porque ele queria pegar o Senhor Jesus. Sabe por que ele indaga o Senhor? É quando muitas das vezes a gente está indagando. Mas, pai, essa pessoa fez isso. Mas, pai, estão me atirando pedra. Irmãos, essa semana eu assisti numa programação. E acerca da bênção da primogenitura. E aí, na antiga aliança, quando a bênção era dada, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Estava na antiga lei. Mas quando Jesus veio, Jesus começa a dizer, olha, ore pelos que vos perseguem e ame os seus inimigos. E sabe o que a gente ouve muito? Vasos de Deus, que é preciso mudar a nossa palavra. Que não está na Bíblia, não está escrito. Ah, mexeu com ungido, vai descer a sepultura. Quem lhe disse? Jesus, ele age com misericórdia. Jesus, estamos na graça. E a misericórdia, ele diz que o único pecado que o homem pecar, que não tem salvação, é blasfemar contra o Espírito Santo. Não há perdão. Mas até contra o Filho de Deus, como tem pessoas que são ateus, que não acreditam em Jesus, diz coisas sobre Jesus. Ele disse, olha, que eu o perdoo. Eu estou de braços abertos também para o ateu, para o macumbeiro, para o católico, para o umbandista. E todas as religiões, que muitas das vezes estão amaldiçoando o Filho de Deus e o próprio Deus. E aí pessoas estão nos seus discursos acerca aqui. Ah, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Epa, não. Deus, ele não age assim. Jesus, ele está dizendo para mim e para você que ele é misericordioso. Você já viu pessoas que começam a se vir a Deus e as coisas começam a apertar. As coisas começam, parece que é diferente. Parece que o ímpio, nada se acontece. Mas sabe por quê, meu irmão? Eu quero dizer para você que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Porque ele sabe, o Senhor, se o ímpio ele morre hoje, ele vai diretamente para o inferno. Nada pode fazer depois que se morre. Mas nós não. É com alegria quando um justo morre. Aqueles que já aceitou Jesus, amado, porque nós vamos para o Pai. Nós vamos para a nossa casa. Mas ao ímpio não. Então, amados, a gente tem que agir com a misericórdia, porque Jesus era misericordioso. E nesta tarde eu quero dizer para você e fazer essa pergunta.
O que você tem feito? Agido com misericordiosa com o seu próximo. Ô irmão, você está aí. Você tem sua roupa, você tem sua casa, você tem sua cama, você tem sua dormida, você tem o seu remédio, você tem coisas. E o teu próximo? Ou você acha que o evangelho só é como muitos estão achando que é? É ir para a igreja para ser abençoado. Não, Deus ele já lhe abençoou. Mas a intenção do Senhor é que a gente seja bênção para outras pessoas. E aí, igreja, a gente vê isso acontecendo. E nesta tarde eu lhe pergunto, nesse tempo, qual foi a cesta básica que você juntou para dar para alguém? Qual foi a visitação que você fez? O que foi que você tirou do seu salário, você que tem condição, para abençoar a vida de alguém? Para saber se essa pessoa tem uma conta a pagar que já está atrasada, um gás. Então, igreja, é tempo de a gente agir com misericórdia. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou missionário. Ah, eu sou evangelista. Eu sou isso. Jesus, ele não está preocupado com seus títulos. Quando ele viu os seus 12, ele disse, vá. Ele começa a enviar os seus discípulos para abençoar. E sabe uma igreja, a igreja primitiva. Entre eles, nenhum estava em falta. Todos tinham unânime. E sabe o que é isso? O evangelho, infelizmente, está perdendo isso. Sabe o que é que a gente vê, igreja? São pessoas que só querem o seu umbigo. Olhar para o seu umbigo. E é tempo de a gente largar o nosso eu. Não, eu vou ser abençoado. Eu sou abençoado. E você tem sido bênção para outras pessoas? Então, esse bom samaritano, igreja, esse foi que agiu com misericórdia. O passou levita, passou o sacerdote e nada fez. Eu quero dizer para você, é tempo de a gente tirar os títulos. É tempo de você ser igreja. É tempo de eu ser igreja. Porque Deus, ele está cheirando mal nas narinas dele. Essas coisas de tantos títulos sem fazer nada. De coisas e paredes. E nada. Essa semana eu tive um sonho. E eu vou partilhar com a igreja. Que agora vai ser assim. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Eu vou partilhar. E nesse sonho, essa semana, eu estava dentro de uma congregação. A congregação estava cheia. E tinha um momento que essa pastora se levantava e começava a pedir R$ 25 para a construção do templo. E no meio do sonho eu me levantava. E eu começava a apontar para uma pessoa que eu conheço que estava comigo. E eu dizia, tá vendo? Você não quer fazer a obra. Eu me levantava, só eu no meio da congregação. Olha aí agora, fique dando dinheiro para construir tijolos. Cadê você que não está nos hospitais? Onde Deus quer. E eu repare, eu cobrando da irmã, porque ela não estava indo para esse lugar. Agora fique aí, ó, dando R$ 25. Então, amados, esse sonho não foi em vão. Esse sonho que o Senhor deu. Esse sonho, na verdade, Deus estava falando acerca disso que está acontecendo com a igreja dele. A gente vê nesse tempo o povo postando alguns, não todos não. Em tempo de pandemia, Deus prosperando a igreja. Arrancando o piso velho, que você olha assim, aparentemente nas fotos, dava para se esperar um pouco. Agora a minha preocupação é, será que a mesma preocupação nesse tempo de pandemia, de estar trocando um piso normal por um porcelanato, será que na casa de algum membro, ou talvez de muitos que estão na sua liderança, está havendo a preocupação de uma cesta, de um auxílio, de uma conta de energia, de um gás? Mas sabe o que é? Que quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vê Jesus agindo diferente. Os próprios discípulos, os discípulos de Jesus, que era carnal. Jesus, está aí há 3 dias esse povo, dispensa esse povo, olha. Não temos comida, teria que ter muitos denários. São muitas pessoas, é uma multidão. E Jesus, não. Peraí, o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Senta em grupos de 100, grupo de 50.
E ali, amado, Jesus não dispensava. Jesus multiplicava. A preocupação de Jesus em todos os detalhes não é dispensar, não. Peraí, ó, dispensa esse povo. Não, é porque eles estão aqui a caminho há muitos dias. E olha, a oferta tem sido grande. Olha, o dízimo tem sido grande. Não, peraí. Não é isso, igreja. E não é isso. E no meu WhatsApp, pessoas dizendo, irmã Ana, desabafando. E coisas aqui eu não vou dizer. E o que eu vou dizer para essas pessoas, amado, que durante esse tempo de pandemia, essas pessoas elas não foram acompanhadas realmente por sua liderança. Eles estão preocupados, irmã, eu não aguento mais. Era isso as mensagens, algumas que eu recebia. De tanto pedido de dízimo e oferta, eles estão desesperados. Eu entendo até o lado da outra pessoa que precisa pagar o seu aluguel. Mas também conheço pessoas ao meu redor que andam comigo, que fechou as portas, por enquanto, foi ser igreja assim online. Quando isso tudo parar, vai, procura um lugar e abre o ponto. Sabe qual é a preocupação? Ajudar as ovelhas. Nas suas necessidades. Por quê, irmão? Porque no seu coração não está dízimo e oferta. No seu coração está as vidas. E nesta tarde Deus está chamando eu e você. E eu chamo aqui aqueles que têm chamado realmente por amor às vidas. Quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse, olha, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e negue a si mesmo. Sabe o que é o negar a si mesmo? Quando eu realmente tenho um chamamento, um chamado dos céus. Quando Deus realmente me chamou para algo. Sabe, a minha preocupação é apacentar as ovelhas de Cristo. Sabe, a minha preocupação é como o meu WhatsApp é aberto para estar ouvindo, para estar conversando, aconselhando, orando, ajudando, não só de boca. Porque é fácil dizer, eu tenho um título. Que título? Que título? Se eu não faço a metade do que Jesus fazia. De sentar para conversar, ligar, se preocupar, dar atenção, orar, pegar junto. E isso que é aqueles que têm um chamado, quando o Senhor chama para cuidar de vidas. É a misericórdia, é o amor, é gastar tempo. Jesus era assim. E é nesta tarde que eu quero dizer, tem agido em você a misericórdia? Ou você só está preocupado com os status, com a mídia, com o templo grande, com coisas grandes e as vidas? Tem apacentado as ovelhas do Pai? Jesus nesse tempo está dizendo, você tem cuidado como esse que estava aqui caído à beira do caminho? Tem colocado remédio nas feridas? Tem colocado ele aqui, foi o quê? O samaritano pegou e colocou ele em cima do seu jumento. Mas será que você tem levado a carga desta pessoa, desta ovelhinha? Você tem cuidado? Você tem, na verdade, ouvido ela? Você tem gastado tempo em sentar com ela e ouvir as suas queixas? Em cuidar, em amar, ou faz acepção? Aquela que tem um bom dinheiro, eu coloco do meu lado. Aquela que não tem, eu coloco do outro. Ou será se hoje entrar pelas portas da igreja, aquele fedido, morador de rua, o cachaceiro, o homem sexual, será que é bem recebido? Será que realmente é colocado, como eu já vi lá no fundo, para que o fedor não atrapalhe os que estão na frente? Jesus não agiria assim. Os leprosos vinham para Jesus, Jesus curava os leprosos. Os doentes chegavam para Jesus, Jesus curava os doentes. Os enfermos chegavam para Jesus, Jesus curava os enfermos. Os famintos chegavam a Jesus, ele matava a fome. Os que estavam amados numa vida de prostituição, Jesus não apedrejava. Pelo contrário, ele dizia, vai, não peques mais, e vou mudar a sua história. Jesus era um Jesus que ele, amados, ele estava todo o tempo dizendo, para onde eu vou, para onde o Pai vai me enviar. É necessário passava por Samaria, libertava aquela mulher se tornou a missionária. Jesus, ele estava em lugares, amados, que eu e você devemos estar.
pontos que devemos ver quem é o nosso próximo. Quem é a samaritana? Quem é aquela que ia ser apedrejado? Quem é aquele que precisa ser curado? Quem é aquele que precisa ser liberto? E Jesus, nesse tempo, está levantando os seus remanescentes. E eu digo mais, quando tudo isso passar, não vamos ser mais os mesmos. Deus, ele está falando com a igreja. Deus está corrigindo a igreja. Sabe o que é? Aqueles que achavam que estava como Jó. Servo, temia a Deus, mas o Senhor Deus precisava ter um encontro com Jó. Porque o que mais temia em Jó lhe aconteceu. Sabe o que é que havia em Jó? Jó, na verdade, ele era soberbo. É uma das coisas, o eu. É tanto que Jó, ele pergunta: acaso eu desfraudei algum dos meus servos? Porque Jó, ele tinha nele, se achava, nele mesmo, autossuficiente. E Jesus precisava mostrar para Jó que não era por ele fazer holocausto depois que os filhos dele faziam os banquetes para perdoar pecado, não. Mas Jó precisava depender do Senhor. Quando os filhos dele se ajuntavam para dar os banquetes, eles tinham que confiar no Senhor, que era Deus que estava com os filhos de Jó naquele momento. E, amados, é o que Deus nesse tempo está mostrando para mim e para você. Que Deus, ele nesse tempo, ele está tirando as máscaras e as capas de muitas pessoas. E aqueles que realmente são servos do Deus Altíssimo vão permanecer na obra que Deus chamou. Há um despertamento sobre a igreja muito grande. As ovelhas estão despertando para os falsos enganos. As falsas doutrinas que na verdade não levavam as pessoas a Jesus, mas sim a sua falsa doutrina, as suas religiões. Multidões de pessoas, eu posso sentir pelo Espírito, estão aceitando Jesus como Senhor e seu Salvador. Quando tudo isso passar, infelizmente, tem muitas pessoas que não vão se desviar da congregação, mas vão vigiar onde vão congregar. Nesse tempo, Deus está mostrando, está havendo, não é o tempo, como se diz, de separar o joio do trigo, mas há uma pré-separação do joio e do trigo. Nesse tempo, o Senhor está separando joio, um pré-separamento do joio e do trigo. Quem ama a obra de Deus verdadeiramente, sem ganância, sem extorquir, sem comer a lã das ovelhas, a gordura da ovelha, mas aqueles que têm amor. Sabe, os verdadeiros pastores, segundo o coração de Deus, os Davi, atrás das malhadas, onde ninguém vê, onde não tem nome, onde não tem mídia, esses vão permanecer de pé. Porque amava, antes disso tudo, a obra do Senhor. E depois disso tudo, continua amando a obra do Senhor. E sabe quantas ovelhinhas? Pessoas Deus está separando. Remanescentes. Sabe, mulheres de oração. Mulheres de intercessão. Homens de oração. Homens de intercessão. Estão se levantando para cuidar dessas ovelhas. Onde, depois dessa pandemia, os lobos sumiram. Os lobos desapareceram. Sabe por quê? Porque não tem dízimo, não tem oferta. Os falsos profetas estão tudo escondidos. Sabe por quê? A igreja despertou. A igreja está despertando. Eu e você estão despertando. E sabe, amados, o que o Senhor Jesus me ensina com a parábola do bom samaritano? Que Jesus, ele conta com os verdadeiros samaritanos. Olha, era sacerdote, passou e fez de conta que não viu. Veio o levita, passou e fez de conta que não viu. Mas o samaritano, sabe o que é o samaritano? É esse povo gentil. Deus está levantando um povo para confundir as terras. Sabe, aquele Zé Ninguém, o cachaceiro, vai se converter, vai ser um excelente pastor. Eu já estou profetizando nessa tarde, sabe aquela prostituta que ninguém dava nada?
Deus está libertando as prostitutas e levantando grandes missionárias sobre a terra. Sabe para onde ir? Para hospitais onde ninguém quer ir. Sabe para onde ir? Para ir para presídios, para ir para as ruas, para as praças. É isso que o Senhor Jesus está levantando. E sabe esse povo de capa, de mídia, irmãos, está havendo um grande despertamento sobre a terra. As ovelhas estão despertando. E é nessa tarde a mensagem que eu trago. Deus está levantando homens segundo o coração dele, para apacentar as ovelhas que é dele. A ovelha não é minha. A ovelha não é dos pastores. A ovelha não é das placas, das congregações de ministério. Pedro vai dizer, ele diz acerca de Pedro, apacente as minhas ovelhas. Então, se devemos apacentar, elas não têm dono de ninguém. O dono dela é Jesus de Nazaré. Esse é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Aleluia! E é nessa tarde que esse bom pastor, ele tem zelo, ele te ama. E ele está vindo com misericórdia sobre você. Ele está agindo na minha vida e na sua, meu irmão. E pode crer que Jesus, ele está cuidando nos mínimos detalhes da minha vida e da sua. O nosso bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Amém? A Núbia está conosco, né, Núbia? Nesta manhã eu já falei com ela. A Marleide está conosco. Louvado seja Deus. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, neste dia, né, já conversei hoje com Núbia, né, louvado seja Deus, né, Deus, ele está fazendo uma grande obra, e nesta tarde eu já vou fazer uma oração, né, conforme esta palavra, eu vou estar orando aqui por vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, você que está precisando de cura, você que está precisando de uma libertação na sua vida. Como Deus, ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua, ele vai fazer na sua casa, no seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai querido, nesta tarde eu quero apresentar esta programação nas tuas mãos. Meu Pai, eu quero apresentar quem está enfermo nesta tarde. Oh, meu Pai, eu quero apresentar o alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Pai, nesta tarde, se tem alguém, Senhor Deus, com vírus, bactéria, nódulos, caroço. Oh, meu Pai, eu quero orar nesta tarde por pessoas que se encontram depressivas, angustiadas, ou com crise de ansiedade, meu Pai. Nesta tarde, Senhor Deus, eu quero interceder pelos hospitais, pela oncologia, setor de trauma, centro cirúrgico, UTI, CTI, as maternidades, meu Pai. Eu quero declarar, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, a libertação, a cura naquele lugar. Oh, meu Pai, entra com providência, Senhor, naquele lugar. Oh, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor Deus, por cada um que se encontra nesta tarde, meu Pai, angustiado. Oh, meu Pai, socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Oh, meu Pai, nesta tarde, se tem alguém nos vícios da bebida, das drogas, oh, meu Pai, liberta esse pecador. Oh, Cristo, aquele que cura, Cristo, aquele que liberta, Cristo que muda história. Nesta tarde, meu Pai, alcança esta pessoa. Meu Pai, eu quero orar por porta de emprego nesta tarde. Pai, eu quero declarar sobre a vida da irmã Núbia, portas abertas. Oh, de repente do Senhor, meu Pai, sobre a vida dela, o presente do céu sobre a vida dela, meu Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, e o Senhor diz na tua palavra em Mateus, todos que batem se abrem, tudo que pede recebe, ou o que busca encontra, meu Pai, e eu sei que ela, Senhor Deus, ou as portas vão se abrir, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero declarar nesta tarde, sobre os casais, sobre as famílias, oh, meu Pai, liberta esse casal, liberta as famílias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, nesta tarde eu quero declarar também, Senhor Deus, oh, sobre pessoas que se encontram, Senhor Deus, naquela cárcere, naquela prisão, que saiam de lá, homens, Senhor Deus, pastores, evangelistas, mestres. Eu quero profetizar nesta tarde, meu Pai, liberta, Senhor Deus, se esta programação entrar aqueles presídios, meu Pai. Senhor Deus, eu quero orar e interceder, meu Pai, pelo nosso Brasil, pelo presidente, cada governador, Senhor Deus. Eu quero orar também, Senhor Deus, pelos políticos, Senhor Deus, pelos prefeitos, senadores, ministros, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero declarar essa corrupção maldita, meu Pai.
Oh, Senhor Deus, a limpeza acontecendo, Senhor. Oh, sobre esse poder, Senhor Deus, maldito que opera, oh, nesse Brasil de roubaria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Senhor Deus, entra com providência, Senhor Deus, naquelas UTIs, Senhor Deus, onde se encontram as pessoas, Senhor Deus, com esse vírus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero declarar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Oh, esse vírus caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nesta tarde eu quero declarar conforme esta palavra. A tua palavra, ela não volta vazia. Eu oro pelas tuas ovelhas, meu Pai, porque o Senhor Deus é o bom pastor e nada nos teremos falta, meu Pai. Nesta tarde eu quero declarar providência, o mantimento, Senhor Deus, que estas pessoas estejam precisando, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai dando glória, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Receba esta oração nesta tarde, minha irmã, você que está precisando, né? Deixa eu entregar aqui uma promessa para a Núbia. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. E eu creio conforme essa promessa, Núbia, para a sua vida, porque Deus é um Deus fiel. Eu vou abrir aqui. Louvado seja Deus. Os Salmos. Aleluia. Vou ler esse salmo para você, o Salmo 27 para a sua vida. Aleluia, diz assim o Salmo 27 para a sua vida. Aleluia, eu vou ler até o número 7. O Salmo 27, e diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército, Núbia, se acampe contra você, o seu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra você, mesmo assim estarei confiante. Esteja confiante, minha irmã. Uma coisa é pedir ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para buscar e contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Núbia, Ele te guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor e tem misericórdia de mim e responde-me. Então, Núbia, conforme essa palavra nesta tarde do Salmo 27, do 1 ao 7, o Senhor é um Deus que está respondendo, né? Pela misericórdia, o Senhor está respondendo a sua oração, o seu pedido, né? Louvado seja Deus. A Rebeca Oliveira está conosco, seja bem-vinda, Rebeca. Eu quero deixar aqui para você, louvado seja Deus, aleluia, uma promessa, eu quero deixar aqui Josué 1, 8, 9, que diz assim para a sua vida, querida: não deixe de falar das palavras deste livro e de meditar nele de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que ele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedida. Não fui eu que lhe ordenei, né? Rebeca Oliveira, e disse assim: seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Toma posse dessa promessa. Helenice Paulo está conosco, e eu já entrego uma promessa para a sua vida, está lá em Isaías, louvado seja Deus, 43, 10, e diz assim a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui, Isaías 43, 10, aleluia, que diz assim a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Diz Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. E entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E entrego aqui a Angelita Brandão. E eu tenho uma promessa para você também. Está no livro de Salmos 41, que diz: coloque toda a sua esperança no Senhor. Ele se inclinou para você e ouviu o seu socorro. Amém? O Senhor está ouvindo. A Marlene Rodrigues, também eu tenho uma promessa para você nesta tarde, que está em Lamentações
3:22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então a misericórdia do Senhor, minha irmã, sobre sua vida e sua casa é inesgotáveis. Amém? Receba esta promessa em nome do Senhor Jesus. O Edilmo Firmino, eu tenho uma promessa para você, meu irmão. Louvado seja Deus. E a promessa está aqui em Jeremias, quando o Senhor ele quer ter um secreto com você. Jeremias 18, que diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então Deus quer ter um secreto com você. Ele quer sim, né? Acerca de sobre essa mensagem que ele quer falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui se tem algum pedido de oração nesta tarde. Louvado seja Deus. A Rodrigues Dio está conosco. Seja bem-vinda, querida. E eu tenho uma promessa aqui para você que está no livro de Marcos 9:23, que diz: tudo é possível àquele que crê. Então, se você está crendo, minha irmã, creia na promessa do Senhor. Uma certa vez, Jesus chega para o centurião. E o centurião vem até ele e diz: olha, meu servo se encontra assim. E o Senhor Jesus disse: eu vou lá, vou curá-lo. Mas ele disse: o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. E assim foi. Quando ele voltou, o servo já estava curado. Então, tudo é possível àquele que crê. Conforme você está crendo, Dio, assim será. Amém? Toma posse da sua vitória em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se tem mais algum pedido. Oração por meu esposo, Degre. Eu acho que é esse nome. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar ele o alto da cabeça, a planta dos pés. E quero declarar sobre a vida dele, João 8:32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entrega para ele essa palavra em nome do Senhor Jesus. A Maria Irene Sebastião de Lima, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Maria Irene. E eu já tenho uma promessa para a sua vida. E a promessa, louvado seja Deus, está aqui. Louvado seja Deus. É Ezequiel 37. E diz assim acerca do vale dos ossos secos. 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram nos ossos. Olheis e os olhos foram cobertos de tendões e de carne. E depois dele, mas não havia espírito nele. E a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano. Então, nesta tarde, o Senhor está dizendo para você dizer acerca, minha irmã, ao profetizar, assim diz o Senhor. Então Deus já lhe deu uma autoridade. Então, conforme Ezequiel 37, 7 ao 9, profetize, assim diz o Senhor. Aleluia, poder nas nossas palavras, amém? Conforme a ordem nos foi dada. Eu tomo posse e eu creio na cura. A Rodrigues Dio. Amém, querida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A Maria Sebastiana Irene está colocando aqui beijinhos, carinhos, né? Obrigado pelo carinho, muitos corações, legal. Amém. Deus é fiel, né? Louvado seja Deus. Aleluia. A Rebeca está conosco. A Helenice Paulo diz: eu recebo. Amém. Louvado seja Deus. A Cida Santos, seja bem-vinda, querida. Eu também tenho uma promessa para a sua vida. E a promessa está aqui no Salmo 91, versículo 7. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Né? Aleluia, Deus é fiel. Oh, glórias ao Pai. Aleluia. Angelita Brandão, peço oração por mim. Amém, querida. Eu quero apresentar o alto da tua cabeça, a planta dos pés, repreendendo todo o mal sobre a sua vida. Eu quero declarar João 11:40 sobre a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus sobre a sua vida. Que toda angústia caia por terra sobre a sua vida. Toda tristeza, toda amarração, tudo aquilo que o inimigo está tentando atrapalhar contra a sua vida, não prosperará. Já caiu por terra nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. A Maria Lúcia Santo Bunsin diz: preciso de uma direção. Louvado seja Deus. E eu já tenho aqui uma promessa, uma palavra. E eu quero deixar aqui uma palavra, louvado seja Deus, para a sua vida. E a palavra está aqui, aleluia. Eu vou deixar aqui 2 Crônicas, aleluia, a palavra que Deus coloca no meu coração. 2 Crônicas, aleluia, deixa eu abrir aqui. E diz assim, 2 Crônicas...
20:15, que diz assim: E ele disse: Escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de você, mas de Deus. Então, nesta tarde, querida, a direção como rei Josafá, a direção é: coloque diante do Senhor a situação que você está vivenciando. Porque quando algumas coisas que acontecem em nossa vida, muitas das vezes não é nossas batalhas, mas o Senhor sabe de onde podemos batalhar. Então Ele vem em favor e batalha as nossas batalhas. Amém? Louvado seja Deus. Então eu recebo essa palavra. Amém. Louvado seja Deus. Eita glória. Deixa eu ver aqui mais um pedido de oração nesta tarde. Louvado, ore por Núria. Núbia está pedindo por Núria. Eu quero apresentar a vida da sua filha Núria, dos seus filhos, irmã Núbia, em nome do Senhor Jesus, pelo nascimento da sua netinha, Eu já querendo a providência na mão poderosa do Senhor sobre os anos médicos, os enfermeiros, E eu creio no de repente do Senhor vai ser um parto de excelência, todo o livramento dos céus sobre a vida da Núria, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Amém? Receba nesta tarde. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe Ana, ela está dizendo aqui a Núbia, muito obrigado, querida, louvado seja Deus. A Maria Irene Sebas diz: obrigada, Senhor Jesus, por sua promessa em minha vida. Amém. Ore pelo João. A Núbia pede também. Pai, nesta tarde eu quero apresentar também a vida do João, A Núbia está pedindo aqui, o alto da cabeça, a planta dos pés. E eu quero declarar sobre a vida dele o Salmo 121. Louvado seja Deus. Eleve os olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o socorro na vida do João, da Núria e toda a sua família está no nome do Senhor. A Angelita Brandão diz: oração por meu irmão Renato. Amém. Eu quero apresentar a vida do Renato, o alto da cabeça, a planta dos pés, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que o inimigo está trabalhando na vida dele, caindo por terra em nome do Senhor Jesus, a providência, e libero para a vida dele o Salmo 103, versículo 3. Deus é o que perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Então, que ele receba. Ore por Rita Leal. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida da Rita Leal nas tuas mãos, A providência do Senhor. Entrega para ela, amado, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que jamais se abala, mas permanece firme para sempre. Diz ela que fica firme, permaneça firme para sempre. A Gene Ribeiro está conosco. Amém, querido? Eu já tenho uma promessa. E a promessa está em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Gene Ribeiro, eu quero declarar que você já é abençoada. Então, toma posse das bênçãos do Senhor, Louvado seja Deus. Eu quero entregar aqui uma palavra que o Senhor me toca no meu coração para passar para você, Rebeca Oliveira. Tem uma promessa aqui e o Senhor me faz lembrar aqui, louvado seja Deus, Romanos, O Senhor me faz entregar essa palavra para você, Romanos 8:32. Que diz assim para você: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eita, palavra forte em Romanos, Louvado seja Deus. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor me toca entregar essa palavra para você. Oração por minha mãe, Diosila. Amém, querida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar a vida da sua mãe, quero declarar sobre a vida dela a proteção. E o salmo que o Senhor me entrega aqui para falar para sua mãe é o Salmo 124. Amém? E eu vou estar entregando. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita para Diosila, não é isso? Diosila, Deve ser esse nome mesmo. Não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivo, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Entrega esse Salmo 124 para a dona Diosila. Amém? Amém. É forte. A Rebeca responde aqui. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por sua vida, missionária Ana. Tu és uma bênção na minha vida. Deus te abençoe a ti e guarde você e sua família. Amém.
Maria Irene Sebastião de Lima, obrigada. Essa ouvinte, ela está sempre conosco, com os cuidados, o zelo, né? Já tem aqui muitas pessoas que acompanham essa programação. Uma delas é a Núbia, a Marleide, né? Rebeca Oliveira sempre está conosco. A Tânia Cerato está sempre conosco. A Marilene sempre está conosco. A Marleide. Eita glória, Deus grande, Deus fiel, né? Louvado seja Deus. Fora outras pessoas que já acompanham, mas tem aquelas pessoas que, como diz, sempre está conosco, está no nosso telefone, está sempre em contato. A gente começa a conhecer a vida, conhece a nossa vida. Eita glória, eita Deus fiel, né? Deus é lindo e maravilhoso. Não esquecendo, amados, que quinta-feira, noite profética, às 20 horas, estamos lá com a palavra, com oração, né? Eita, é um negócio maravilhoso. E às terça-feira aqui, às 15 horas, na Converte. Nesta tarde eu quero perguntar para você que está assistindo essa programação, que você está desviado dos caminhos do Senhor, se você nunca aceitou Jesus como seu único Salvador, quero dizer nesta tarde, Jesus, ele não busca religião, nem placa, não, mas ele sim busca os seus adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, Romanos 10:10 vai dizer que com o coração se crê para a justiça, mas que com a boca se confessa para a salvação. Então, todos que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, nesta tarde você vai fazer esta oração, você que está aí, que quer fazer esta confissão, você vai fechar os seus olhos conforme você quiser, se ajoelhar, e você vai fazer essa confissão. Pai, você diz o seu nome, por exemplo, se fosse eu, Ana, hoje aceitando Jesus, você fazer essa oração. Pai, eu, Ana, te aceito como meu Pai, meu Senhor e Salvador. Nesta tarde, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu estou fazendo a minha oração conforme se fosse eu, mas você faz a oração conforme você sentir no seu coração. E você vai fazer essa oração: Pai, perdoa os meus pecados. Oh, neste dia eu me arrependo, Senhor Deus, até neste momento, tudo que eu fiz, pecados pensados, pecados praticados. E neste dia, Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. E nesta tarde eu quero aceitar o Senhor como o único e Salvador da minha vida, Jesus. Eu reconheço que o Senhor foi naquela cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento eu sou sua e o Senhor é meu. Eita glória! Né, irmãos? Então você faz esta oração, você confessa, se arrepende dos seus pecados, e neste momento o Espírito de Deus vai habitar dentro de você. Você agora já é selado, né? E aí você começa agora sim, lê a palavra de Deus, começa a buscar um lugar, ora para você, Deus lhe direcionar para você congregar em um lugar, você vai estar congregado, mas você vai estar com o Pai e sendo guiado pelo Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Mas se também tiver alguém aqui, né, nesta tarde, né, louvado seja Deus, você assina também. Mas também, se tiver com vergonha, você pode fazer essa oração aí onde você está. Amém? Louvado seja Deus. Estamos encerrando mais uma programação para a honra e glória do Senhor. Nesta tarde, que o Senhor me leve para casa, proteja-me, né, me livra de todo acidente, todo mal, me guarde, continue guardando esta programação, a Converte, a vida do pastor Jorge, de sua família, de cada um que faz aqui essa programação e a vida de cada ouvinte. Saiba que vocês estão nas minhas orações, né? Eu sempre estou lá no grupo hoje, o grupo que tem lá, o grupo Dorcas, sempre também em contato com alguns ouvintes. Se você também tiver direção, né, você entra em contato aqui com a irmã, que a gente vai estar aqui, né, auxiliando, conversando. E sabe que aqui vocês têm uma amiga, além daqui, quem me conhece, as que sempre estão comigo, né, as irmãs sabem que além daqui desta programação, eu sempre estou disponível para ajudar, para orar, né? E naquilo que eu possa ajudar. Fazer o que, como foi a parábola dessa tarde, o bom samaritano. Não devemos ser somente, eu sou discípula do Senhor Jesus, eu sou a missionária, eu sou isso e aquilo outro. Sim. E o próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que chega perto de mim. Fazer o que Jesus nos ensinou. Vá e faça o mesmo. Foi o que ele disse para aquele perito da lei. Amém? Então, nesta tarde, que o Senhor continue abençoando sua vida, porque vocês já são abençoados. Continue meditando na palavra, buscando a Deus, porque Jesus a qualquer momento pode arrebatar a sua igreja. Amém? Fica na paz e até a próxima programação, se assim o Senhor permitir.